Queridos, esta manhã eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, assim, muito forte. Essa semana, não sei se você, soube, talvez você nem é muito ligado nisso, mas eu sou muito ligada na realeza. E teve, na sexta-feira, dia 9, o falecimento do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. E foi muito engraçado, porque era o dia do aniversário do José. Quando eu abri o olho, ele estava de olho aberto, ele falou: amor, tem uma má notícia para te dar. Aí eu já assustei, gente, dia do aniversário dele. Eu já pensei na minha mãe, no meu pai, filho, neto, O que foi, amor? Ele falou: o príncipe Philip morreu. Eu falei: ai, não acredito. Gente, é sério, vocês estão rindo, mas é sério. Eu abri meu telefone e estava uma mensagem de Mateus: mãe. Aí eu falei: ai, meu Deus, que eu olho, o príncipe Philip morreu. Aí a minha cunhada do Brasil, um áudio. Gente, mas faz tempo que a Eliana não me manda áudio. Dri, lembrei tanto de você, o príncipe Philip morreu. Gente, o príncipe morreu, a gente não precisa rir, é coisa de chorar, Mas, gente, é engraçado porque todo mundo me lembrando e me mandando mensagem porque o príncipe morreu. E é que assim, gente, vocês não têm noção, a química que eu tenho com a realeza. Há 2 anos atrás, a gente foi em Londres, e eu falei para o José: o dia que o Senhor permitir que eu vou a Londres, eu vou ver a rainha. Eu vou ver a rainha, vou ver. E eu tenho uma amiga que mora em Londres, ela tem até um Instagram da realeza e tudo. Ela falou: é muito difícil a gente não ver a rainha. Assim, às vezes, num desfile, ela passa lá na carruagem e tal. Bom, gente, a paparazzi aqui, eu entrei em todos os Instagrams da realeza, os oficiais, fui mandando mensagem, fui isso, fui aquilo, fui tentando descobrir nos jornais, coisa e tal, e onde que a rainha ia estar naquela semana. Eu ia ficar só 2 dias em Londres, era uma passagem que a gente estava indo para Portugal. E eu falei: não, eu vou ver. E foi algo tão incrível, que menos de 24 horas que eu cheguei em Londres, a gente chegou segunda, meio-dia, terça, 11 horas da manhã, eu estava na frente de uma universidade, eu fiz o Uber, correr, eu no meu inglês, eu falava com o cara: você não está entendendo, vai rápido que a rainha está lá na universidade, porque eu descobri o lugar que ela estava, eu fiquei lá de pé, assim, gente, e quando abriu lá, que terminou o evento, que ela saiu, eu estava aqui, e o carro dela passou aqui, e eu dei tchauzinho para ela lá com a Kate, Estava a Kate no carro, e foi assim, um sonho realizado. Então, Deus, ele realiza sonhos os mais loucos possíveis. Então, todo mundo da minha família ficou preocupado comigo sexta-feira, porque o príncipe Philip tinha morrido, E, claro, eu fui assistir todos os vídeos de homenagens e saber tudo que tinha acontecido, Mas por que eu estou falando tudo isso? Numa dessas vídeos de homenagens que eu assisti, uma coisa que eu achei tão interessante, na verdade, todos os jornais falaram a mesma coisa, de algumas características desse homem, que viveu quase 74 anos casado com a rainha da Inglaterra. Daqui exatamente, dia 10 de junho, daqui exatamente 2 meses, ele completaria 100 anos de idade. Ele era de uma família também da realeza, na Grécia. E quando ele veio para a família britânica, ele teve que se submeter ao fato de que a rainha era a sucessora e ela seria a rainha. E ele, então, devido ao protocolo, ele tinha que sempre caminhar 2 passos atrás dela. Ele não podia caminhar ao lado dela, e muito menos à frente dela. Ele tinha que caminhar 2 passos atrás da rainha. E ele viveu esses 73 anos e quase 74 anos de casado, andando nos eventos oficiais a 2 passos atrás da sua esposa, E por quê? Por causa da função, do propósito, por ela ser a rainha. Isso me mostra um homem seguro, confiante, que nunca quis usurpar um lugar que não era dele. Isso é muito interessante. E outra coisa que me marcou nesses vídeos foi um historiador, especialista na realeza, um londrino, e ele disse que se tem uma
palavra que poderia descrever o príncipe Philip é estabilidade. Diante de uma família real, né, vista pelo mundo todo, você sabe que a família inglesa ela é chamada de a instituição, a firma, ele chamava de a firma, né, ele via aquilo como uma função, uma empresa, uma firma, e diante de algumas situações que já aconteceram na família real, como rebeldia, como membros da família real abdicando do trono por causa de romances loucos e tantas coisas, né? Agora, o príncipe Harry romper com a sua função na vida real e tudo, ele era o pivô de estabilidade. Ele trazia estabilidade para aquela família. E creio eu que para a rainha, porque sabe-se que nos bastidores, né? E quem assistiu a série The Crown, eu assisti em inglês, espanhol e português. Gente, vocês acreditam nisso? Quem assistiu The Crown sabe que muitas das decisões que a rainha tinha que tomar aí no momento de insegurança dela, quem foi o equilíbrio, quem pôde trazer uma palavra para ela e transmitir estabilidade, segurança para ela, foi aquele homem que andava a 2 passos atrás dela. Isso me fala de legado, de alguém que hoje nós podemos dizer que deixou um legado. E talvez muitas pessoas vão dizer, que legado ele deixou? O marido da rainha, aquele homem que ficava andando atrás, só fazendo o que a rainha precisava que fizesse. Não, esse homem deixou um legado, gente. Pode ter certeza que os netos, os filhos, netos e bisnetos, ontem eu ouvi o príncipe Charles falando sobre ele, e pode ter certeza que foi um legado que esse homem deixou, né? E por coincidência, essa semana, também na quarta-feira, morreu a avó do meu genro, a avó Edna. Eu tive a oportunidade de estar com ela 2 vezes somente, quando ela esteve aqui no casamento da Jéssica, e uma vez que nós fomos a Bragança Paulista. E a Jéssica, minha filha, falando comigo, ela falou, mãe, a avó Edna... Eu lembro que no Natal desse último ano, a Jéssica falou, mãe, nós vamos passar o Natal em Bragança. Ela falou assim, eu gosto muito porque a minha companheira de noite é a avó Edna. Ela fica me contando histórias e é tão gostoso. E essa semana ela disse, ela falou, mãezinha, eu vi a avó Edna poucas vezes, mas eu chorei como se a minha avó tivesse morrido. Porque mãe, ela falava com tanta sabedoria, mãe, ela sabia escutar, ela tinha a arte de ouvir. Ela escutava, mãe, as minhas histórias por horas. E quando ela falava, mãe, tinha uma sabedoria no falar. Mãe, e eu estou assim, ó, eu estou tomando banho, eu vou fazer alguma coisa, eu entro no carro e eu começo a chorar por causa da avó Edna. E essas 2 coisas mexeram muito comigo, e eu me lembrei de um texto que está em 2 Coríntios 21, 20, que diz que Jeorão, ele reinou por 32, com 32 anos de idade, ele começou a reinar sobre Israel, e ele reinou somente 8 anos. Mas ele fez coisas tão horríveis, que a Bíblia diz que quando ele morreu, as entranhas dele foram saindo para fora do corpo dele. Era algo nojento até de se dizer. Mas o versículo 21 e 20 diz que ele morreu e não deixou de si saudades. Você pode imaginar alguém morrer e não deixar saudades? Você não mencionar, tipo assim, gente, tanto faz, mais um número que foi. Não faz diferença nenhuma. O quão triste isso é. E isso, realmente, eu meditei muito nesses 2 dias sobre isso, e principalmente por causa do tipo de mundo que essa geração está construindo. O tipo de mundo que está sendo construído para essa geração e para as próximas. E eu queria te falar de algumas particularidades sobre esse momento da humanidade, que eu acho que é muito importante para nós pensarmos sobre a vida, para nós pensarmos sobre a nossa vida, para nós pensarmos sobre o que nós estamos construindo para a nossa geração e para os nossos descendentes. O que nós estamos construindo nesse momento da humanidade.
E eu destaquei algumas coisas aqui. A primeira que eu quero falar, né, é que o homem moderno, gente, ele se acha senhor de si e pronto. Hoje as pessoas, elas são autônomas nos seus pensamentos e decisões. Já repararam isso? As pessoas não querem conselho, elas não querem instruções, elas são autônomas. Elas estão equivocadas, elas estão totalmente egocêntricas. Isso é uma particularidade do mundo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cheias de si. Basta você olhar na internet quando alguém faz um post. Gente, se você lê os comentários, você pensa, o que é isso? Que mundo é esse? As pessoas, elas não têm mais, como se diz, papa na língua, elas não, sabe, elas estão cheias da razão, elas estão cheias de si, elas acham que elas são, o que tem que ser do jeito que elas pensam, infelizmente. Outra coisa que eu destaquei como uma particularidade desse mundo, é que você reparou que hoje tudo é relativo, não existe mais verdade absoluta. Nós estamos vivendo um mundo relativista. Até o pecado, para muitas pessoas, é relativo, o que é errado. Porque, se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que pecado continua sendo pecado, e vai continuar sendo pecado até Jesus voltar. Não existe relatividade para pecado, não existe relatividade para santidade, e muito menos não existe relatividade para princípios morais. E as pessoas estão vivendo num mundo relativista, onde tudo é relativo, não existe mais verdade absoluta. Terceira coisa, síndrome de Eva. As pessoas estão assim, se me faz bem, Deus aprova, Deus quer me fazer feliz e pronto, não importa, Deus vai aprovar isso que eu vou fazer. Síndrome de Eva, prazer do Éden. As pessoas acham que elas podem fazer o que dá na cabeça delas. Deus quer minha felicidade. Deus sabe que eu sou feliz assim. Eu me lembro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, acho que nós éramos recém-casados, e a cantora Gretchen tinha se convertido naquela época. E nós morávamos em Anápolis, né? E ela foi até em Brasília dar um testemunho lá numa igreja, e no meio do testemunho dela, ela disse, porque eu bebo uísque para Jesus. Ou seja, essa é a mentalidade das pessoas. Não, se me dá prazer, então Deus aprova. Deus sabe que vai me fazer feliz, não tem problema. Síndrome de Eva. As pessoas querem viver o prazer e elas acham que Deus aprova porque aquilo te dá prazer. Sabe outra coisa que nós estamos vivendo nesse mundo? Aquela questão do culto a si mesmo. Eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu me cultuo, né? São pessoas narcisistas, são pessoas que querem brilhar o tempo todo e estar perto só de quem brilha. Narcisismo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, gente. Quer você queira, quer não. Nós temos que abrir os nossos olhos para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Outra coisa, vida de aparências. É um mundo de imagens e espetáculos. É um mundo de imagens e espetáculos. As pessoas estão querendo viver de aparência, né? Basta você saber que, no Brasil, eu não sei se ainda existe isso, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum. Nas grandes cidades, Miami, Nova York, você vai em empresas onde você aluga as bolsas mais caras do mundo. Então, você é o maior pé rapado do mundo, mas você vai lá, aluga uma Louis Vuitton, uma Prada, né, um Louboutin, e você tira aquela foto e depois vai lá e devolve. O mundo de aparências. É verdade, olha que a ponto o ser humano chegou. A que ponto o ser humano chegou. E a última particularidade que eu coloquei aqui, um mundo humanista, onde Deus não tem mais espaço. No nosso aniversário de 15 anos de casado, nós fomos à Europa, na casa de uns amigos, nós tínhamos a igreja, a embaixada lá, fomos lá ficar um tempo ajudando na igreja, e nós ficamos assustados, porque nós passamos naquelas catedrais lindíssimas na Suíça. E esse nosso amigo, ele disse, pastor, aqui na Suíça,
Os pastores, eles são pagos pelo governo, eles recebem um salário do governo para eles ministrarem o culto todas as manhãs. Só, pastor, que vai uma média de 40 pessoas. E no sábado à noite, essas catedrais são alugadas para festa rave. Isso nós ouvimos de um suíço que mora lá. E nós ficamos assustados com isso. Nós ficamos assustados. Por quê? Porque pode até existir religião, mas falta Deus na vida das pessoas. Um mundo humanista. Um mundo que, para você ter uma ideia, outra coisa que nós ouvimos lá, né, amor? Que na Suíça, o dízimo é descontado já no salário do trabalhador. Já é descontado o dízimo. Chama-se taxa de religião. Isso é religião, isso não tem nada a ver com o que a pastora Camila acabou de ministrar aqui sobre fidelidade, sobre você fazer por livre, espontânea vontade, porque você quer ser fiel a Deus, porque você entende o princípio da fidelidade, mas não por religião, porque por religião isso aí não tem valor nenhum para Deus, não tem nenhum valor para Deus. Então, queridos, pensando em tudo isso, eu creio que nós precisamos deixar um legado. Não importa se você vai deixar legado para 2 pessoas. Talvez o seu círculo de amizades não é grande, talvez você é de uma família pequena, talvez você não é uma pessoa de influência, né? Um digital influencer. Não estou falando disso, mas eu estou falando que nós, seres humanos, nós precisamos deixar um legado. Assim como eu ouvi da Jéssica falando da avó Edna, assim como eu ouvi essas coisas do príncipe Philip, sabe? Isso são legados que precisam ser deixados. Porque senão o que vai ser da nossa próxima geração, o que vão ser das próximas gerações, o que vão ser dos próximos crentes, o que vai ser as próximas igrejas, os próximos cristãos nesse mundo, se nós vivermos nesse mundo como isso que eu acabei de dizer, vivermos no humanismo, vivemos achando que nós somos dono dos nossos pensamentos, viver achando que se me dá prazer, eu faço mesmo, não tem problema, Deus aprova, achando que tudo é relativo, nada é absoluto, não existe verdade absoluta. O que vai ser da próxima igreja? O que vai ser dos próximos cristãos? O que vai ser da próxima geração? E como nós vamos acabar a nossa vida? Será que nós vamos deixar saudades depois de morrer? Ou nós vamos ser tidos como Georão, que diz que morreu sem deixar de si saudades? E esta manhã, então, eu queria falar rapidamente de 4 coisas. Isso aqui eu não peguei em nenhum livro, isso aqui eu não ouvi em nenhuma pregação, isso aqui foram coisas que eu estava pensando. Isso é uma opinião minha, mas baseada na palavra de Deus, baseada no que a Bíblia diz. E eu acho que são 4 coisas que nos ajudam a construir um legado. São 4 coisas que vão nos ajudar a construir um legado. E as 2 primeiras coisas têm a ver com casamento. Porque eu acho que, como a gente vê na Bíblia que o casamento é a primeira instituição formada, eu acho que há uma base muito forte nisso. E geralmente, quando a gente é jovem, a gente não dá muita bola, não. Mas depois que a gente casa, a gente pensa mais na vida, né? E é mais fácil da gente pensar em construir um legado. Então, as 2 primeiras coisas que eu vou falar está ligado a casamento. E talvez você está aqui e você não é casado ainda, solteiro, ou já se separou, não importa. Mas essa palavra é para nós, essa palavra é para os homens que estão neste lugar e para as mulheres que estão neste lugar. Mesmo que você ainda não se casou, ou mesmo que você não esteja mais casado, essa palavra é para mim e para você esta manhã. A Bíblia diz em Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A primeira coisa que eu creio que nos ajuda a construir um legado sobre a terra é entendermos, nós mulheres entendermos que os nossos maridos precisam ser respeitados e honrados. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus diz, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, a palavra não está dizendo que você tem que ser capacho do seu marido. A palavra não está dizendo que você
mas é você estar debaixo da missão. O seu marido tem uma missão, você está debaixo da missão. Com exceção do príncipe Philip e da rainha da Inglaterra, porque ali é uma questão de governamental. Mas no nosso lar, queridos, se existe uma necessidade básica, e a primeira necessidade básica na vida de um homem é respeito e honra. E nós, mulheres, precisamos dar ao nosso marido respeito e honra. É interessante porque, quando fala de se sujeitar, não quer dizer que a mulher é desigual, que são desiguais, não. Mas está falando de propósito. Está falando de propósito, e por causa do propósito do homem, o homem precisa de ser respeitado e precisa ser honrado. E aí, voltando na história da realeza, quando nós assistimos The Crown, a gente vê que, apesar de todo o protocolo, mas dentro de casa, a rainha, sim, ela respeitou aquele homem. E ontem eu li uma frase que eu chorei, porque disse assim: hoje, pela primeira vez, a rainha dormiu viúva, depois de 74 anos. E eu fiquei imaginando aquele homem que foi o marido dela, que mesmo que nas funções governamentais ela era a rainha, mas dentro de casa ela soube respeitar e honrar aquele homem, procurando fazer com que ele se sentisse feliz. Se você assistir, você vai ver quanto ela procurava fazer com que ele se sentisse bem com ele mesmo, como que ele se sentisse produtivo, mesmo naquele ambiente difícil da realeza, mas ele se sentisse, de alguma forma, útil e produtivo. Isso é respeito e honra, e é isso que nós precisamos dar ao nosso marido. Nós não podemos, mulheres, tratar o nosso esposo como esse mundo ensina, achando que eu penso assim, ele tem que me aceitar assim. Não. Respeito e honra, isso vai deixar um legado para você, para a sua geração. Isso vai fazer com que você tenha um casamento abençoado. É interessante porque os homens, talvez a gente pense que não, mas os homens, eles são muito sensíveis a respeito do significado que ele tem para suas esposas. Muito sensíveis a respeito do que ele significa para suas esposas. E quando o marido acorda de manhã e ele vai sair, a esposa diz: amor, vai com a bênção de Deus, que você tenha um dia abençoado, eu creio em você, eu acredito em você, eu tenho orgulho de você. Queridos, ele pode estar passando a maior luta que for, mas ele vai acreditar que ele vai conseguir, que ele vai conquistar, que aquele dia vai ser um dia de bênção. Sabe por quê? Porque o homem, ele não quer honra e respeito, ele precisa de honra e respeito. Isso é por causa do propósito. Honra e respeito para o homem é como o oxigênio. E o homem, ele vai orbitar ao redor desse ambiente de honra e respeito. Então, se você quer atrair o seu marido a você, honre e o respeite. Se você honrar e respeitar o seu marido, você vai descobrir o quanto você pode ter um casamento feliz. O quanto você pode deixar um legado para os seus filhos de honra e de respeito, e que vai fazer diferença na vida deles. Então, o homem, ele está aonde ele é honrado. E é interessante porque um dia o Espírito Santo falou no meu coração. Eu já contei isso aqui, mas eu quero contar novamente, rapidamente para vocês. Eu estava em Dallas, o Mateus já estava noivo da Amanda, e nós estávamos passeando de carro, e sabe como que é família, né? A gente pega no pé, a gente critica, a gente não deveria, né? Mas a gente faz. A gente tenta não fazer, mas de vez em quando a gente dá uma pegadinha ali. E a gente estava no carro, e alguma coisa que o Mateus falou, e a gente, não sei o quê, Mateus, e tal. E aí o José também falou alguma coisa. Mas, de repente, o meu coração apertou ali naquele momento, e veio assim na minha mente: meu Deus, a noiva dele está aqui dentro do carro. Se ela vê a gente falando isso com ele, a gente vai estar dando liberdade para ela, tratar ele desse jeito também. E aquilo ficou me incomodando o dia todo, e ficou me incomodando. E eu me lembrei do que a Bíblia ensina sobre respeito e honra aos homens. E, claro que esse texto aqui fala sobre a mulher se sujeitar no sentido de honrar e respeitar o marido. Mas se nós formos ver outros versículos, mostra a importância do homem ser respeitado.
e honrado, isso faz parte da natureza dele. E quando nós fomos para o hotel, o Mateus morava no CFNAI, no alojamento, e naquela noite ele foi dormir no hotel conosco. E quando ele chegou lá, eu acho que ele nem se lembra disso, mas eu falei, filho, eu quero te pedir perdão. Aí ele falou, o que foi, mãe? O que aconteceu? Eu falei, Mateus, aquela hora no carro, eu fiquei brincando assim, me perdoa, filho. Ah, mãe, não tem nada não, está tudo bem, coisa e tal. Eu falei, não, filho, eu te desonrei na frente da sua noiva. Eu quero te dizer, Mateus, que você já é um homem, você vai casar. Eu te respeito e eu te honro, porque eu sei que um homem precisa de respeito e honra. E eu, como sua mãe, eu te respeito e eu te honro. Sabe, foi uma experiência minha. O Espírito Santo falou aquilo comigo. Por quê? Não sei, mas Deus quis me dar aquela experiência. Talvez como mãe eu pudesse ter pensado, que mal tem, eu estava brincando com meu filho. Mas naquele momento eu fiquei pensando, ele vai se casar. Ele estava na frente da noiva dele. Como vai ser o tratamento? Hã? Sim, igual o José falou, porque era uma brincadeira que depreciava com ele, né? Deixava talvez ele para baixo. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz? Ah, você, isso, porque você derruba tudo na roupa mesmo, porque você... Não é? A gente não tem essa coisa de falar, mas também só podia ser esse. Tudo que ele vai comer, ele derruba na roupa e tal. Você está depreciando, você está envergonhando. E aquele dia o Espírito Santo me colocou isso no coração. E eu entendi que a honra e o respeito, ele deve ser um princípio claro na nossa vida, nós mulheres. Claro que os homens também, mas calma aí que eu vou falar para eles. Mas nós mulheres, nós temos que aprender a ter respeito. A Bíblia diz que o homem foi colocado como cabeça da mulher. Lá em Efésios, nesse próprio capítulo, é porque eu não vou ler para não me estender, mas diz que o homem é o cabeça da mulher. Não diz que o homem é o cabeça da casa, mas diz que ele é o cabeça da mulher. Então, nós mulheres temos que respeitar essa cabeça que ele colocou sobre nós. Pastora, mas você não conhece meu marido, você não sabe como que é meu marido. É fácil dizer, né? Porque o seu marido é pastor. Não, independente. A pastora Camila falou sobre isso. Honra não tem a ver com se aquela pessoa merece ou não. Mas quando nós honramos, nós seremos honrados pelo Senhor. Quando nós honramos, nós estamos cumprindo um princípio. Isso não tem nada a ver com merecimento, se aquela pessoa merece ou não. Olha só, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Aí a gente olha para as autoridades, tem autoridade que a gente não quer respeitar, porque faz tudo errado, mas a Bíblia diz que toda foi constituída por Deus. Se foi constituída, eu tenho que orar pelas autoridades e respeitar as autoridades. Então, isso não tem a ver com merecimento. Não pensa, meu marido não mereça. Comece a honrar o seu marido e respeitar, que Deus vai reverter a situação na sua casa. Você vai ver e experimentar uma virada na sua casa, quando você honrar e respeitar esse homem que Deus colocou como cabeça sobre a sua vida. Amém? Segunda coisa, Efésios 5:26 diz, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A primeira necessidade básica de uma mulher, assim como a primeira necessidade básica de um homem é o respeito e honra, a primeira necessidade básica de uma mulher é sentir-se segura e amada. E é engraçado porque o versículo diz, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os homens não precisam tanto se sentir seguros como nós, as mulheres. Nós, mulheres, sabemos disso. Quanto nós precisamos nos sentir seguras. Então, quando um homem se importa com as necessidades da sua esposa, ele está transmitindo segurança. E aí eu vou voltar para a realeza, gente. Quando eu estava preparando essa palavra ontem, eu pensei, meu Deus, o que o príncipe Filipe fez foi uma entrega. Ele entregou a vida dele por causa da função que aquela mulher dele tinha que exercer. Foi uma entrega. Quantos sonhos, talvez, quantas coisas ele tinha vontade de fazer. E se ele fosse o rei, né? Como ele seria como um rei, um homem criativo, um homem despojado, um homem conectado. Mas ele se entregou. Porque ele sabia que quando ela fez aquele juramento,
que ela ia dar a vida dela pela Inglaterra até a morte. Foi o que ela fez, um juramento que ela fez. Ela fez um voto. E quando ele faz isso, quando ele anda 2 passos atrás dela, quando ele respeita ela naquela função que ela estava exercendo, ele estava também fazendo o que esse versículo diz, uma entrega. Ele estava se entregando a ela. E isso fez com que ela se sentisse uma mulher, com certeza, segura. Né? E todo mundo brinca que morre todo mundo, a rainha não morre, está ali firme e forte. Por quê? Porque um homem que ama, ele procura conhecer a necessidade. E eu quero dizer isso para você, homens. Você alguma vez já chegou para sua esposa e perguntou em que você pode ajudar ela para ela se sentir mais feliz, mais amada? Às vezes, homens podem pensar que isso é um sinal de fraqueza, mas não é. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Cristo amou e se entregou. Quando você chega para sua esposa e você pergunta se ela tem uma necessidade, em que você pode ajudá-la, você está trazendo cura na alma dela. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Uma coisa que eu tenho orado há muito tempo. E essa semana eu falei para o José, amor, me fala, se fosse com você isso, o que você acha? Ele falou, amor, eu não vou roubar a sua fé, eu estou vendo que você está orando, eu estou vendo que Deus está falando contigo, eu não vou roubar a sua fé. Eu falei, amor, mas eu preciso tanto de uma palavra sua. E ele começou a conversar, e ele começou a falar para mim, sobre aquele assunto. Amor, eu penso assim, e tal, ele foi falando. Gente, parece que eu fui assim, desmontando. Todo aquele monstro que estava na minha cabeça, que eu queria uma resposta de Deus, que eu queria que Deus falasse aquilo comigo, que eu estava no meu ato de fé com Deus e tal. Ele foi falando, eu falei, amor, por que você não falou isso para mim antes? Aí ele falou, Adriane, mas eu não vou roubar a sua fé, eu estou vendo que você está com fé, eu estou contigo. Não, amor é isso. Ele falou, amor, isso é o que eu penso. Eu falei, amor, glória a Deus, acabei de ter a resposta de Deus para a minha vida. E aquilo foi tão curador para mim, tão libertador para mim. Olha quanto é importante, querido, a palavra de um marido. Quando ele senta e ele ouve a esposa, e ele entende a esposa. E ele se entrega, porque essa entrega de Jesus foi uma entrega de morrer na cruz. E é esse um sentimento que o marido deve ter pela esposa. Se preciso for, eu vou entregar a minha vida até por você. É esse o amor que a Bíblia está falando. Amém? E terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vai nos ajudar a deixar um legado, é sobre as nossas atitudes e as nossas ações. Eu escrevi aqui, pessoas feridas ferem, e pessoas curadas curam. Será que nós estamos sendo pessoas que ferem ou pessoas que curam? Quando eu falo alguma coisa para o meu marido, para o meu filho, agora eu não estou mais falando de casamento, mas quando eu falo uma coisa para o meu marido, para o meu filho, para um irmão, para alguém, será que eu estou ferindo ou será que eu estou trazendo cura? Nós precisamos ser agentes de cura e não agentes causadores de feridas. Gente, quando eu passei aquela situação ano passado, do câncer que eu tive, aquilo foi um misto de sentimentos que acho que só quem passou, né, pastor Rafael, para saber o que a gente passa, né? Só quem teve essa experiência, não desejo que ninguém tenha, para saber o turbilhão de pensamentos que passa na nossa cabeça. E eu me lembro que um dia, eu sentei com o José, eu falei, amor, me ajuda, você acha que tem alguma coisa errada na minha vida, amor? Amor, você acha que é algum pecado? Você acha que é isso? Sentei com a Jéssica, filha, fala para a mamãe, tem alguma coisa? Filha, você acha que eu tenho ódio de alguém? Pensa, me ajuda a lembrar. Eu sentei com a minha mãe, mãezinha, me ajuda a lembrar. Você acha? A gente quer procurar uma resposta, a gente quer procurar uma razão. Por que Deus está permitindo aquilo com a gente? Né? Porque você quer se livrar daquilo. Então, se eu estou em pecado, se é isso, se é aquilo outro, bora lá, vamos consertar, vamos passar para frente. E eu
Perguntei, fiz uma análise comigo mesmo, acho que é a primeira coisa que todo mundo faz, fiz uma análise para saber, não era uma permissão de Deus, era uma luta, era uma batalha que eu estava enfrentando, foi uma investida de Satanás mesmo contra a minha vida, assim, maligna, rápida, rasteira, algo raro, que não acontece daquela forma, né, com mulheres, é horrível. Mas, queridos, como a gente ouve coisas. É claro que naquele momento eu vi pessoas que eu jamais achava que ia receber uma palavra daquela pessoa de ânimo, e eu recebi. Mas eu ouvi umas mensagens, Jesus amado, que teve um dia, uma semana antes da minha cirurgia, eu tive que ligar para uma psicóloga, amiga nossa, em Goiânia, e eu tive que conversar com ela. E eu falei para ela, o câncer não está me ferindo tanto como isso que eu ouvi. Eu ouvi uma coisa de uma pessoa que eu falei, não, será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Um julgamento, que eu falei, será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Eu fiquei tão... Porque você está com sentimentos à flor da pele, você está à beira de uma cirurgia, você não sabe o que vai acontecer. Eu ia tirar o meu rim, ia tirar o uréter, ia tirar parte da minha bexiga. Gente, tudo isso assim, em questão de 2 semanas, você descobre um câncer e você já tem que passar por tudo aquilo. E você recebe uma mensagem. E quando eu conversei com aquela psicóloga, ela falou, me conta um pouquinho dessa pessoa. Ela falou, não quero que você me diga o que você pensa dessa pessoa, só quero que você me conta como é a vida dessa pessoa. E eu contei alguns pontos. E ela falou assim, você percebeu que é uma pessoa ferida? E ela me disse, as pessoas feridas ferem. Falei, uau. Falei, gente, uma palavra me feriu mais do que um câncer. Nós não podemos ser agentes causadores de feridas. Nós temos que ser agentes curadores. Curadores. Sabe o que é uma pessoa chegar para você e falar assim, eu orei para Deus quebrar o seu coração nesse processo de câncer? Falei, gente, a pessoa não tem noção do que é uma palavra. Coisas horríveis nós precisamos aprender, que se nós queremos deixar um legado, nós temos que ser agentes de cura e não agentes de feridas. Porque se nós formos agentes causadores de feridas, nós vamos morrer e não vamos deixar saudades. E por último, eu quero terminar com isso. Pode subir aqui. Deus quis falar sobre isso hoje, e é o que eu coloquei aqui. Uma das coisas que eu ajudo a construir um legado é praticar a honra. Combinei nada com a pastora Camila, não, gente. Não combinei, mas Deus falou isso comigo. O que você honra cresce na sua vida. Você quer deixar um legado, honre as pessoas. Honre seus pais. Honre seus líderes. Honre seus filhos. Honre. Honra. Atrai bênçãos para as nossas vidas. Isso é tão forte que o Senhor disse, os que me honram, eu honrarei. Nós seremos honrados por causa da honra. Isso é um princípio, queridos, isso são princípios, esses princípios são leis espirituais, e leis espirituais são imutáveis. Quando nós mulheres respeitamos e honramos nosso marido, nós estamos praticando uma lei espiritual, isso vai trazer bênção no nosso casamento, na nossa vida. Quando homens, vocês amam as suas esposas e querem suprir as necessidades delas, eu quero dizer para vocês que tem coisas que para o homem não incomoda em nada, mas para nós mulheres incomoda demais, gente. Mulher é um bicho difícil de lidar. Né? Igual aquela piadinha lá do gênio, da lâmpada, que alguém queria que ele fizesse uma ponte lá da Califórnia para o Brasil, sei lá para onde. Ele falou, não, isso é muito difícil. Aí ele falou, então tá, o terceiro pedido é só esse. Ele falou, me ajuda a entender minha esposa. Ele falou, como é mesmo que você quer a ponte? Com 2 pistas, 3 pistas, 4 pistas? Como que você quer a ponte? Porque, gente, é difícil entender as mulheres, mas
tente suprir as necessidades dela. Terceira coisa que eu disse, seja um agente curador. Cuida com as suas palavras, cuida com o julgamento. Não julgue as pessoas por causa de um câncer. Que triste isso. Não julgue as pessoas por causa de uma esterilidade. Não julgue as pessoas por causa de um problema financeiro que ela está passando. Não julgue as pessoas porque ela ficou viúva recentemente, prematuramente, jovem ainda. Gente, as pessoas julgam tanto. Eu estava ouvindo um vídeo da Rebecca Nemer e eu fiquei abismada com o vídeo daquela menina. Ela tem tentado engravidar há anos e ela fez uma lista das coisas que as pessoas já falaram para ela. Eu chorei. Porque eu sei o que eu ouvi também em momentos de dor na minha vida. Então, seja agente curador. E, em quarto lugar, honre. Não espere as pessoas morrerem para serem honradas. Honre elas com vida ainda. Diga uma palavra, sabe? Você não estava vendo, mas eu vi a lágrima nos olhos do Gilberto quando ele estava falando aqui com o pastor José. Me emocionei. Porque eu vi que ele não estava fazendo isso aqui por protocolo. Mas ele estava lendo aquele versículo, honrando a vida do pastor de coração. Gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E para encerrar, eu só quero te dizer, nunca perca a consciência da sua finitude, de que a sua vida vai ter um fim. Para ficar mais fácil, né? Nunca perca a consciência de que a sua vida vai ter um fim. Nunca se esqueça que tudo tem um fim, que pode chegar o fim. Que nós estamos aqui por um tempo, por um propósito. Por isso nós precisamos ser pessoas de caráter. Por isso nós precisamos amar as pessoas. Por isso nós precisamos... gente, e olha só, não confunda amor com babação. As pessoas confundem amor com babação, gente. Não é você ficar babando em cima daquela pessoa, jogando beijinho, fazendo, minha best friend, e por trás está enfiando a faca. Existem linguagens de amor diferentes. A linguagem de amor da minha mãe é fazer comida. Ela faz comida para todo mundo, é a linguagem de amor dela. Cada um tem sua linguagem de amor. Nem todo mundo tem uma linguagem de amor de ficar abraçando e beijando. Quantas vezes eu fui julgada por isso? Mas não é a minha linguagem de amor, eu tenho outras linguagens de amor. Eu sou amiga fiel. Pode acreditar nisso. Quem me conhece sabe, essa é uma das minhas linguagens de amor. Eu sou fiel, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu não sei guardar rancor de ninguém. Nem essas pessoas que falaram essas coisas para mim, eu estou comentando aqui porque eu estou compartilhando a importância de não ferir os outros. Mas, gente, as linguagens de amor são diferentes. Tem gente que gosta de fazer uma comida, tem gente que a linguagem de amor é escrever um bilhete. É a da minha filha, Jéssica. A gente acha bilhete dela por tudo. Acha bilhete na Bíblia, na mala, na geladeira. É a linguagem de amor. Não confunda amor com babação. Mas nós precisamos construir uma vida com legado. Nós precisamos investir nisso. Nós precisamos colocar uma marca nos outros. Precisamos deixar um legado sobre a face da terra. Porque se nós fizermos isso, nós vamos experimentar uma vida de êxito e sucesso. Se nós cumprirmos os princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ter uma vida de êxito e de sucesso. Mas se nós quebrarmos princípios, nós vamos ter uma vida de fracasso e derrota. Então está diante de você uma decisão. Qual legado você quer deixar para a sua descendência? Quando você morrer, quando a sua vida acabar, porque ela vai acabar, a minha e a sua, vai acabar. Tudo tem um fim. Será que nós vamos deixar saudades? Ou será que vai ser como Jeorão, que morreu e não deixou de ser saudades? Quero orar pela sua vida neste momento. Se coloque de pé.